Olá, hoje vamos estudar Números capítulo 22. Vamos ver sobre Balaão. Você sabe quem foi Balaão? Balaão foi morador da Mesopotâmia, possuía poderes sobrenaturais e sua fama chegou à terra de Moabe. A Bíblia descreve-o como um adivinho que cobrava remuneração pelas adivinhações ou instrumentos. Mas antes, gostaria de pedir a sua ajuda aqui no canal. Dê um like, se inscreva e ative as notificações. Isso me ajuda muito. Muito obrigado e Deus abençoe. Bom, vamos lá? Altíssimo Pai Celestial, gostaria de pedir a sua presença nesse estudo e a unção do Teu Espírito Santo sobre cada um. Em nome de Jesus, é o que pedimos. Amém. Voltando ao Jordão da conquista de Bazã, os israelitas haviam derrotado os amorreus, que eram mais fortes do que os moabitas. Números 21, versículo 26. Em preparativo para a imediata invasão de Canaã, estavam exatamente nas fronteiras de Moabe, e os moabitas estavam cheios de terror pela grande proximidade dos invasores. O povo de Moabe estava intimamente ligado com os midianitas, tanto pelos laços de nacionalidade como de religião. E os moabitas e os amonitas eram parentes de Israel, por meio de Ló. Você pode ver isso em Deuteronômio 2, versículo 9 e versículo 29. Depois em Gênesis capítulo 19, versículo 36 até o 38. E Deus tinha dado ordem para não atacar esse povo, moabitas e amonitas. E Balaque, rei de Moabe, despertou os receios do povo aparentado e conseguiu sua cooperação em seus intuitos contra Israel. Números 22, versículo 4. Resolveu-se chamar Balaão em seu auxílio. Balaque enviou uma comitiva para chamar Balaão, para que ele amaldiçoasse os israelitas. Em troca, daria grandes recompensas e seria engrandecido. Balaão não ignorava a obra de Deus em prol de Israel. E quando os enviados comunicaram sua mensagem, bem sabia que era seu dever recusar as recompensas de Balaque e despedir os embaixadores. Mas decidiu-se arriscar, cedeu à tentação, insistiu com os mensageiros para que ficassem com ele aquela noite, para saber qual seria a mensagem de Deus. Vamos ler Números 22, o versículo 12? Então disse-lhe Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Balaão sabia que sua conduta não poderia prejudicar Israel. Deus estava ao lado deles. Enquanto fossem fiéis, nenhum poder adverso da terra ou até do inferno poderia prevalecer contra eles. Assim é com o povo de Deus hoje, desde que permaneça nos caminhos de Deus. Pela manhã, Balaão despediu relutantemente os mensageiros. As seduções de valiosas dádivas e a exaltação em perspectiva provocaram-lhe a cobiça. O pecado da cobiça, que Deus declara ser idolatria, dele fizeram um servo da ocasião, e mediante esta única falta, Satanás obteve inteiro domínio sobre ele. Foi isto que causou a sua ruína. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Supondo que a demora de Balaão visava simplesmente conseguir uma recompensa mais valiosa, o rei enviou príncipes em maior número e mais dignos do que os primeiros, com promessas de mais alta honra e com autorização de concordar com quaisquer condições que Balaão pudesse exigir. A urgente mensagem de Balaque
ao profeta era. Vamos ler Números, capítulo 22, versículo 16 e o 17. Os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Segunda vez foi Balaão provado em resposta às solicitações dos embaixadores, e se bem que a vontade de Deus já se houvesse tornado conhecida, definitivamente, insistiu com os mensageiros para que ficassem, a fim de que pudesse consultar outra vez a Deus, e isto como se o ser infinito fosse um homem para ser persuadido. Vamos ler agora Números 22, versículo 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e lhe disse: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. Até este ponto, o Senhor permitiria que Balaão seguisse sua vontade, porque ele estava resolvido a isto. E não se preocupou em fazer a vontade de Deus, mas escolheu o seu próprio caminho. Então esforçou-se por conseguir a sanção do Senhor. Há, na atualidade, milhares que estão seguindo uma conduta semelhante. Não teriam dificuldade em compreender seu dever se este estivesse em harmonia com suas inclinações, paixões, cobiça, e muitas pessoas só querem fazer o que lhe agrada, satisfazer a sua vontade, satisfazer o ego, deixando assim de fazer a vontade de Deus. Vamos ler Salmos, capítulo 81, versículo 11 e o 12? Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia de seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Balaão recebera permissão de ir com os mensageiros de Moabe, se viessem pela manhã chamá-lo. Toda a desculpa para condescender com o pedido de Balaque fora agora removido. Pela manhã, Balaão se levantou, preparou sua mula e partiu com os mensageiros de Moabe. Porém, o coração de Balaão era perverso diante de Deus. Ou seja, ele partiu com intenções que desagradavam o Senhor, pois a cobiça e a ganância falaram muito mais alto. Vamos ler Números, capítulo 22, versículo 22. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Por 3 vezes o animal viu o mensageiro divino, que não era percebido pelo homem, e desviou-se da estrada para o campo. Com pancadas cruéis, Balaão o trouxe novamente para o caminho. Balaão estava cego à intervenção celestial e não sabia que Deus lhe estava obstruindo o caminho. O pobre animal, tremendo de terror, parou e caiu em terra sob aquele que o cavalgava. A raiva de Balaão não teve limites, e com o bordão espancou mais cruelmente do que antes o animal. Deus abriu então a boca deste, e pelo mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Recebeu, porém, castigo de sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancasse já 3 vezes?
Números 22, versículo 28. Então Balaão respondeu ao animal: como se teria dirigido a um ser racional? Por que zombaste de mim? Oxalá tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Ali estava um mágico professo a caminho para pronunciar uma maldição sobre um povo inteiro, com o intento de paralisar sua força, ao mesmo tempo em que não tinha poder nem mesmo para matar o animal que cavalgava. Abrem-se agora os olhos de Balaão, e ele vê em pé o anjo de Deus com a espada desembainhada, pronto para matar. Aterrorizado, inclinou-se a cabeça, prostrou-se sobre sua face. Balaão devia a conservação de sua vida ao pobre animal que tratara tão cruelmente. O homem que pretendia ser profeta do Senhor, que declarou estar de olhos abertos e ver a visão do Todo-Poderoso. Números 24, 13 e 4. Estava tão cego pela cobiça e ambição que não pôde divisar o anjo de Deus visível para o seu animal. Vamos ler 2 Coríntios 4, versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quantos não se acham assim cegos? Arremessam-se em trilhas vedadas, transgredindo a lei divina, e não podem discernir que Deus e seus anjos estão contra eles. Semelhantes a Balaão, zangam-se com aqueles que querem impedir sua ruína. Na busca de uma revelação de Deus, ele usou práticas pagãs. Os pagãos usavam diferentes rituais para influenciar os deuses e prever o futuro. Em algum ponto, Balaão combinava a adoração a Deus com práticas rituais pagãs e adorava outros deuses. Balaão estava completamente ciente de que Javé é o único que não pode ser coagido por seres humanos e que a bruxaria é ineficaz contra ele. Na primeira profecia, Balaão declarou não ser capaz de amaldiçoar aqueles a quem Deus não havia amaldiçoado. Números 23, de 7 a 10. Na segunda parte, ele reafirmou que Deus estava ao lado dos israelitas, garantindo-lhe a vitória sobre os moabitas. Números 23, 18 a 24. Na terceira profecia, o profeta Balaão falou sobre as bênçãos que Deus lhe havia planejado para Israel. Ele declarou, ressaltou que seria maldito qualquer um que se levantasse com o propósito de amaldiçoar aquele povo. Números 24, de 1 a 9. Na quarta profecia, ele profetizou sobre a vinda de um grande conquistador que viria no futuro e que derrotaria de forma esmagadora os moabitas e os edomitas. Esse profeta se cumpriu em Davi, segundo Samuel, capítulo 8, de 2 até o 14, e também apontava para as conquistas ainda maiores do Messias, do qual o reinado de Davi apenas prefigurava. Depois, Balaão também profetizou a queda de outras nações, Números 24, de 20 até o 25. Os próprios moabitas estavam convencidos de que, enquanto Israel permanecesse fiel a Deus, ele seria o seu escudo. O plano proposto por Balaão era separá-los de Deus, induzindo-os à idolatria. Esse plano foi prontamente aceito pelo rei, e o próprio Balaão ficou para ajudar a executá-lo. Balaão testemunhou o êxito de seu plano diabólico, viu a maldição de Deus sobrevir a seu povo e milhares caindo sobre seus juízos. Mas a justiça divina que puniu o pecado em Israel
não permitiu que os tentadores escapassem na guerra de Israel contra os midianitas, Balaão foi morto. Balaão passou a ser mencionado na Bíblia como exemplo de um falso profeta que procura fazer o povo de Deus tropeçar. É assim que ele aparece no Novo Testamento. Judas adverte contra o erro das pessoas que são levadas pelo engano do prêmio de Balaão. No livro do Apocalipse, o Senhor Jesus respondeu à igreja em Pérgamo por tolerar pessoas que seguiam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos banquetes da idolatria e se entregassem à imoralidade. Apocalipse 2, versículo 14. Com base nesses textos, também é possível perceber com muita clareza qual foi o erro de Balaão. Ele conheceu a vontade do Senhor, mas ainda assim voltou suas costas para ele. Recusou-se a ouvir sua palavra e arquitetou-se um plano para destruir o povo escolhido de Deus. É coisa perigosa permitir que uma característica infiel viva no coração. Um pecado acariciado, pouco a pouco, aviltará o caráter, levando todas as suas faculdades mais nobres em sujeição ao ruim desejo. A remoção de uma única salvaguarda da consciência, a condescendência com um mau hábito, sequer o descuido das elevadas exigências do dever, derrubam as defesas da alma e abrem o caminho para entrar Satanás e transearmos. O único meio seguro é fazer nossas orações subirem diretamente de um coração sincero, como fazia Davi. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Salmo 17, versículo 5. Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Ajude-nos para não sermos que nem Balaão. Não tire de nós a cobiça, a ganância das coisas deste mundo. Venha conceder o teu Espírito Santo sobre nós, para que ele possa nos guiar de toda maldade, Senhor Deus, para que andemos nos teus caminhos e possamos um dia estar de pé para abraçar Jesus quando ele vier novamente sobre as nuvens do céu. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.